Olá, está começando mais um Comunicando Conscienciologia, um programa do canal 6 da NET que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã, com reprise sextas-feiras às 13h30. Comunicando Conscienciologia traz uma série de abordagens através do paradigma consciencial proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que abordam a consciência, também conhecida pela psicologia como ego ou self, a religião tema como alma ou espírito e o senso comum como pessoa ou indivíduo. Hoje falaremos com a professora Neida Cardoso, matemática, voluntária e coordenadora da parapedagogia do Ectolab, que vai falar sobre parapercepciograma. Seja bem-vinda, professora Neida. Por favor, explica pra gente o que é o parapercepciograma. Então, o parapercepciograma é um instrumento que surgiu a partir da necessidade que nós tivemos na Ectolab, que é a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, que trabalha com uma dinâmica, que se chama Dinâmica Intrascensal de Paracirurgia. Dentro dessa dinâmica, ocorre também uma pesquisa paralela. Então, no momento que vai acontecer na dinâmica, também acontece uma pesquisa, né? Então, as pessoas que participam delas recebem uma planilha e as pessoas vão anotando as suas percepções. Tá? E após isso, nós recolhemos esse material e fazemos uma pesquisa. O que acontece? Nós vamos acumulando esse material e a gente faz já, várias pesquisas com ele, já surgiram vários artigos, né? Verbetes também, inclusive da Enciclopédia da Conscienciologia. Mas o que a gente viu também? Que havia uma necessidade de a gente utilizar esse material para aferir como é que estavam as parapercepções. Por quê? Porque na hora que a pessoa anota, né, ela tem que saber se ela está percebendo realmente aquilo que ela percebeu é válido, não é válido, como é que ela pode corroborar esses fatos que são evidenciados ali. Então, por exemplo, na hora que ela anota, né, vamos supor que ela coloca assim, viu uma consciência, outra pessoa coloca, viu uma consciência. Na hora que a gente está numa dinâmica intrasciencial, o comum, né, é que a gente realmente veja o extrafísico. Então, até aí a pessoa não disse muita coisa, né? Quando a pessoa coloca dados mais objetivos, começa a colocar dados que a gente possa estar corroborando, pesquisando para ver se são válidos, aí é que entra esse dado. Então, opa, aqui tem mais coisas, né? Então, a partir disso, dessas coisas que foram surgindo, que a gente foi verificando, a gente teve uma ideia, na verdade, quem teve a ideia foi o professor Hernandes, né? De elaborar um instrumento que pudesse aferir isso aí. Nós denominamos de parapercepciograma, quer dizer, medida das parapercepções. Então, na verdade, é um instrumento técnico cujo objetivo é esse: mensurar, aferir, analisar aquilo que a gente vê. Então, a partir desses dados que são coletados, como eu falei antes, né, eles estão levantados numa planilha. O que a pessoa percebeu? O que ela viu de objetivo? O que ela viu de subjetivo? Então, na verdade, você vai me perguntar, mas o que são objetivos? Por exemplo, assim, você coloca, eu percebi, vamos supor, um acidente de carro. É um pouquinho solto, né? De repente, uma outra pessoa no mesmo ambiente que vocês não conversaram, que vocês não trocaram ideias, né? Ninguém conversou antes, vai colocar, percebi um detalhe que a pessoa tem uma fratura de crânio. E aí, mais outras pessoas colocam outros detalhes também. Quando acaba, normalmente no final de cada campo bioenergético, a gente tem um hábito de comentários, o que se percebeu. E a partir daí vão surgir algumas coisas comuns. Então, se duas pessoas não se conversarem, não sabiam de nada, pode acontecer que surjam dados similares. Então, dados que possam ser comprovados. E aí, de repente, na hora que a gente está levantando esses dados na pesquisa, que isso ocorre nas segundas-feiras, né, a gente vai na internet, vai no jornal e aquele fato aparece. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente pode comprovar. Mas não necessariamente pode comprovar tudo. Tá? Alguma coisa pode comprovar, mas nem sempre. Eu tive já a oportunidade de participar de uma dinâmica de paracirurgia em Foz do Iguaçu e a ideia é sempre trazer para a parte científica. Então, para que o nosso telespectador consiga entender, cada sexta-feira, onde é feito essa dinâmica de paracirurgia, são várias pessoas que participam. Dentro dessa quantidade de pessoas são vários atendimentos que são feitos e tem um tempo cronometrado para isso. E no final, que é o trabalho que a professora Neida acaba depois fazendo, né, fazendo essa análise, essa parapercepção, o parapercepciograma, é feito a anotação no final de cada atendimento. Então, todo esse material, né, várias pessoas
10 atendimentos? São 12 atendimentos. 12 atendimentos por cada sessão. Por cada dia, né? Cada Todo esse material são quantas pessoas que participam? Na verdade, nós em média, nós temos 35 pessoas em média. 35 vezes 12. 35 vezes 12. Todo esse material Exatamente. é que vai ser feito depois que vai ser analisado. As análises. Quer dizer, é um trabalho que primazia a parte científica. Isso, o objetivo dele é esse, né? Que tu possa estar trazendo a parte científica, né? Do trabalho das tuas auto e heteropesquisa, porque na verdade o parapercepciograma, eu falei do trabalho que é feito grupal, mas ele também tem a parte individual, que veja bem, eu na condição de pesquisadora estou lá participando do evento, e na hora que a gente vai fazer o levantamento de dados, ele vai ser ao final atribuído um valor, um percentual daquilo que é percebido. Então tem o percentual que ele é geral, que ele é do grupo todo, e tem o percentual que é individual. Então aí o pesquisador ele não tem como fugir daquilo que ele está percebendo, né? As minhas percepções nesse momento, elas como é que estão? Dentro desse trabalho que estou fazendo. Eu estou assim acima dos 51% ou abaixo de 51%? A gente brinca que isso é um raio-x do pesquisador, né? Não tem uma pessoa a fugir na hora que ele começa a fazer esse instrumento. E é interessante o quanto essa técnica acaba trazendo para o próprio pesquisador a importância de fazer suas anotações. Exatamente, eu ia falar disso. Eu me lembro que é valorizado, né, aquilo que está escrito. Se não está escrito, não está valendo. É uma coisa que é importante a gente salientar, que na hora que a pessoa vai para essa dinâmica, o objetivo principal é assistência. Tá? Independente da pessoa anotar ou não, a pessoa entrou ali para doar energia, para fazer a assistência. Mas essa anotação faz parte da nossa pesquisa. O pesquisador que quiser assim, não, eu quero colaborar com a pesquisa, então eu vou relatar aquilo que eu percebi. Ótimo, para nós, perfeito, né? Mas se a pessoa também não quiser escrever nada, tudo bem. O que acontece é que se a pessoa tiver esse hábito, a pessoa vai ter o quê? Uma disciplina, vai adquirir a disciplina, né? O hábito da escrita, que isso é importante, e ela vai poder ter um hábito de confirmar as suas percepções ou não. Quer dizer, ela vai ficar mais técnica, né? Ela vai saber se as suas percepções são fidedignas, não são, isso é só uma sinalética, é só uma coisa da minha cabeça. Então ela vai ter como diferenciar a partir dos registros. O que eu ia falar para ti é o seguinte, é que quando a pessoa, por exemplo, ela é tenepsista, né? Então essa técnica do parapercepciograma se aplica também em outras situações, não somente na dinâmica. Então a pessoa lá ela faz a sua TENEP diariamente, e ela pode ter um caderno de registros onde ela faz suas anotações. E aí o que ela acontece? Ela vai colocar, por exemplo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 30. E a partir daí ela vai começar a levantar os dados. Ela pode colocar, por exemplo, assim, uma nota X, né, para o mês todo, e fazer, eu vou colocar uma questão matemática até, uma regra de 3, por exemplo, né, em 10 dias eu tive tantas percepções, e a minha nota deveria ser tanto. Quanto que eu tenho agora? Ou então, bem simplesinho, eu deveria, em 30 dias, ter tido 30 percepções úteis. Quantos que eu considero como úteis? E a partir daí a pessoa vai se melhorando. Tá? Então, isso é só uma ideia. Não significa que a pessoa vai ficar fanática, por exemplo, não, tem que escrever, a pessoa tem que tentar qualificar a sua interassistência, essa é a verdade, né? Porque na hora que a gente está num campo bioenergético, ou seja, na TENEPS, o objetivo sempre é a interassistência, né? Então, quanto mais a pessoa for técnica naquilo que ela faz, eu penso que ela vai se tornar mais útil para a equipe extrafísica, né? Para poder atuar com ela, mas em conjunto. Para dar uma dica, tanto a questão da autopesquisa, do parapercepciograma, quais são as etapas que a pessoa precisa estar atenta? Então, na verdade, a primeira coisa que a pessoa tem que estar atenta é as suas rememorações, né? Então, no caso da nossa dinâmica, ela ocorre cada atendimento em 9 minutos, é um tempo bem longo para a pessoa poder registrar tudo. Então, isso vai depender da memória da pessoa. Então, isso é um exercício também que trabalha com a parte mnemônica, né? Então, quanto mais a pessoa conseguir rememorar, relembrar aquilo que for útil, não precisa relembrar o contexto todo. Tanto é que a gente tem uma técnica bastante simples, que é de simplificar aquilo que está sendo escrito. Então, a pessoa lá não vai contar toda a história, um nome, sujeito, predicado, né? Ela vai colocar algumas palavras-chave que vai remeter ela àquele fato. E como a gente está habituado nessa pesquisa, na hora que a gente está levantando os dados, isso já facilita. E isso é importante também para o tenepsista, digamos assim. Não precisa contar o contexto todo, anota as palavras-chave e depois ele poderá fazer uma análise mais detalhada. Ganho pessoal. Ganho pessoal são muitos, né? Eu posso colocar alguns.
Então, como eu estava colocando a questão da aula mnemônica, né? A pessoa trabalhando com a memória, ela vai conseguir cada vez mais lembrar-se dos fatos ocorridos. Que, por exemplo, assim, falando em projeção, né? Quando a pessoa tem uma projeção, a pessoa às vezes não tem rememoração. Mas se a pessoa não tiver uma rememoração daquilo que ela percebe no intrafísico, dificilmente ela vai melhorar a sua condição também no extrafísico, né? Então esse é um ganho que a gente vai ter. Outro é o hábito do registro, que vai levar a pessoa a fazer escrita, né? E com certeza a fazer algum registro, alguma obra tarística, né? Ela pode depois, a partir disso, fazer um grafo-pensene. Então, vai fazer uma obra tarística a partir disso. Eu penso que são muitos os ganhos, mas eu só pude colocar alguns. Nós vamos continuar depois do intervalo, conversando com a professora Neide Cardoso, que está falando sobre parapercepciograma. Contamos com você. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras, às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051-3224-0707. Olá, voltamos com Comunicando Conscienciologia, hoje entrevistando a professora Neide Cardoso, que está falando sobre parapercepciograma. Professor, enquanto a gente falava a respeito desse trabalho, do lado científico do trabalho da paracirurgia, traços que você consegue perceber nas pessoas que participam na dinâmica de uma maneira mais frequente, quais são os gargalos e quais são as coisas que foram se desenvolvendo ao longo desse período de pesquisa que ocorre desde 2007. Desde 2007. Então nós estamos aí 7 anos de trabalho. 2006. Tantos anos de trabalho, de pesquisa. Você, como está olhando de fora, está dentro, mas também está olhando de fora pelas evidências que aparecem, quais são os traços que as pessoas que participam para a cirurgia acabam sofrendo, acabam se influenciando? É que, na verdade, assim, falando do início, né, quando começou esse tipo de pesquisa, a gente começou a perceber que as pessoas, a maioria delas, não tinham o hábito de anotar, né? Então, elas não anotavam nada. Aí, outra coisa também, a questão da sustentabilidade energética. A gente percebeu que muitas não anotavam porque apagavam deliberadamente, né? Iniciavam os trabalhos de pesquisa energéticos e as pessoas começavam a dormir, né? E aí, como acontece, penso, né, que a maioria dos que passam pelo início até nessa, as pessoas relatam que a maioria das pessoas ficam com sonolência, né? Até que elas comecem a ter a atuação melhor com o amparo e elas comecem a adquirir uma certa sustentabilidade. Então, eu acho que esse processo dessa dinâmica ocorreu isso também. E as pessoas começaram a ficar mais lúcidas, né? E a partir daí começaram a relatar coisas mais coerentes também, né? Porque, por exemplo, a pessoa, como eu tinha colocado antes, você coloca, eu vi lá, e também outra coisa importante, é que depende do paradigma pessoal da pessoa, né? Não é porque a pessoa está na conscienciologia que a pessoa já domina tudo. Isso a gente também está aprendendo todo dia, né? Uma pessoa coloca assim, eu percebi lá Jesus Cristo, eu percebi não sei o quê. E o paradigma pessoal dela diz que é isso. Vi o aspecto da religião. Às vezes, é realmente isso aí. Então, para poder corroborar um fato com o outro, é importante a gente checar um dado com o outro. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a intersubjetivação dos dados. O que é essa intersubjetivação? É pegar os dados que eu colhi de você, do outro e checar. Então, vamos supor que várias pessoas relataram um processo religioso. Um pela visão, outro pela audiência, outro por um fato que aconteceu, o outro pela valorização, e assim por diante. Então, na hora que a gente confrontar os dados, a gente vê, opa, tem alguma coisa aqui. E a gente vai poder estar investigando também com o próprio pesquisador, né? Na hora que há o debate, a pessoa pode estar corroborando. Eu lembro de um fato engraçado que aconteceu, engraçado entre aspas, né? Tem uma colega nossa que lançou um livro há pouco tempo, que é a professora Rinalda, só que não vou me lembrar o nome do livro dela. Não vou lembrar o nome do livro, Caminhos de Autossuperação. O que acontece? Ela estava na dinâmica há pouco tempo, ela veio para Foz há pouco tempo, ela estava na dinâmica e em dado momento, no final do debate,
Um colega perguntou para ela assim, você tem alguma coisa a ver com o catolicismo? E todo mundo riu, foi aquela risada geral na hora do debate, né? E ela disse, eu vou falar isso para você daqui X tempo, vai ter lançado meu livro. Ele ficou sem saber o que era, né? Por quê? Porque realmente o processo dela é um processo religioso. Então, quer dizer assim, na hora que a pessoa fala isso e corrobora, não tem como negar, né? Que a pessoa percebeu isso antes. Então, uma coisa importante, que estava me perguntando como é que é essa cientificidade, eu acho que na hora que a gente levanta os dados e coloca no papel, tu tem um percentual, que a gente, como eu falei, atribui uma nota, né? De 0 até 100. Então, é 0% a 100%. Ou a pessoa não percebeu nada, ou percebeu 20%, 30%, 40% ou 100%. Isso aí vai dando uma certa confiança ao pesquisador, né? Ele vai querer cada vez mais estar buscando esses dados. Então, assim, há um interesse maior, como perguntou, né? O que acontece com essas pessoas quando chegam lá? No começo a pessoa chega um pouquinho assim, não, mas ela tem que escrever, eu não gosto muito, né? E a maioria assim, tem uma certa preguiça. De repente ela toma gosto por aquilo. E a gente observa que a pessoa começa a realmente não só tomar gosto, como a pessoa começa a ficar mais autoconfiante no seu trabalho. Quer dizer, ela realmente começa a perceber mais, começa a ter uma certa memória melhor, né? E a pessoa começa a relatar aquilo que ela viu. E isso faz com que o nosso trabalho também fique enriquecido. Por quê? A partir daí já são escritos artigos, né? São escritos... Tem várias síndromes que surgiram a partir daí que foram percebidas em dinâmica. Deve ter, eu acho que pelo menos, que eu lembro, 2 agora, mas tem mais. Tem a síndrome de Godot, o professor Hernandes escreveu um artigo sobre isso. Quem tiver interesse pode ler na revista Consciência. Tem também a síndrome de Menaechman, que também tem na revista Consciência, e vários outros artigos que quem tiver interesse, né, pode procurar na internet, coloca lá Revista Consciência. Consciência se escreve com T, Consciência. E coloca lá e procura, coloca pelo tema, né? Dinâmica interassistencial, parapercepciograma, pesquisa, alguma coisa assim, a pessoa vai achar várias coisas relacionadas. É um crescendo, tanto a questão da pesquisa como a questão do pesquisador. A vontade de não banalizar as suas percepções. Exatamente. E também o desenvolvimento energético completamente relacionado com o quanto de soltura energética a pessoa vai ter, de capacidade de conseguir estar lúcida, né, em todos os 12 atendimentos, e de fazer essas anotações. Valorizar isso, a gente tem uma tendência, às vezes, de supervalorizar. É verdade. Até que ponto o que eu acho e o que de fato ocorre é um trabalho do percepciograma. Então, é isso que eu estou falando. Na hora que a gente vai estar levantando os dados, é comum a gente perceber, até nós tínhamos percebido isso com o próprio grupo. Então, o grupo de pesquisadores está reunido, né? E aí, na hora que a gente vai checar os dados, coloca, não, mas eu percebi isso. Não, mas eu estava lá, eu percebi. Então, não é porque a pessoa escreveu aquele dado e que outra pessoa não falou que aquilo não aconteceu, entende? Pode ter acontecido, porque nós vivemos em múltiplas dimensões e a pessoa pode ter acessado uma das dimensões. O que ocorre é que a pessoa não pode valorizar em excesso a sua percepção e achar que a sua percepção é melhor do que as outras todas, né? E, por exemplo, assim, ela falou uma vez aquilo ali e ninguém mais falou, ok, mas não significa também que foi só uma vez que aquilo não seja relevante. Já aconteceram casos da pessoa ter tido uma percepção e perguntar para o outro pesquisador, escuta, tal coisa nesse momento é assim? E a pessoa, não, realmente isso é. Então, uma percepção apenas e o outro pesquisador ter corroborado. Colocar subjetividade e tentar mapear isso é uma tarefa difícil de ser feita. Mas, por outro lado, não tem uma forma mais inteligente de a gente atribuir a parte científica dentro desses trabalhos subjetivos até para conseguir construir alguma coisa. Na verdade, nós trabalhamos com subjetividade objetiva, né? Que na verdade a gente está pegando alguma coisa que aparentemente é subjetivo, mas que ele é muito objetivo, né? Quando a gente fala de dados, por exemplo, a diferenciação é da subjetividade do dado, que é uma coisa, né? Mas em Conscienciologia, a subjetividade objetiva ela é real para nós. Né? Na hora que eu vivencio o fenômeno, que eu vivencio o fato, aquilo é real, é objetivo. A própria projetabilidade Exatamente. lúcida é um item que para a pessoa que vivenciou é fato, mas é difícil a gente comprovar para outra pessoa que aquilo existiu. Exatamente. Agora, quando eu falo em subjetividade do dado, é quando a pessoa coloca poucos elementos que eu possa, a partir daqueles elementos, ir comprovando alguma coisa, né?
Agora, o objetivo é quando ela relata dados tão ricos que eu possa, a partir dali, levantar mais itens e ir intersubjetivando e chegar numa conclusão ou não. Às vezes aparece lá um fato, né? E aquele fato não significa, digamos assim, que tem uma evidência de alguma coisa. Mas só aquilo não basta. Eu não posso pegar um dado e dizer, não, foi. Na verdade, eu preciso de hipóteses, né? Preciso de mais elementos. E na ciência, eu não posso dizer porque eu vi 1, vi 2, vi 100, que aquilo ali é real. Tem uma frase do Karl Popper que ele fala o seguinte: não é porque eu vi um bando, não é porque eu vi 100 cisnes negros que todos os cisnes são negros. Na hora que eu vi um branco, acabou essa hipótese, né? Então, se para a ciência convencional isso é válido, eu acho que para nós, da conscienciologia, a gente tem que ter um cuidado bastante grande, né? Para percepciograma, para alguém que é formado em matemática, né, é congruente. Mas o que a conscienciologia te chamou a atenção que uma pessoa que tem uma formação de números, tem uma formação bem técnica, ouviu dentro da conscienciologia, que é uma ciência, embora com ciência, mas que trata de assuntos transcendentes. A base da projeciologia, da conscienciologia, traz também as múltiplas vidas, traz também os veículos de manifestação, o trabalho energético. Para uma pessoa matemática, o que te chamou a atenção nisso? É uma coisa bem simples, que para mim é bem simples, né? A questão da lógica. Para mim, a conscienciologia e a matemática são muito similares. Na hora que a gente vê a lógica dos fatos, dos parafatos, a gente não tem dúvida de que a matemática, né, que a conscienciologia é uma matemática pura. Claro que se o professor me ouvisse falando isso, ia talvez dizer assim, matemática não é. Mas só que existe a paramatemática, né, que é uma coisa mais séria. Então, eu acho que a partir daí, qualquer pesquisador, sendo da minha área ou não, pelo menos para mim, o que me chamou a atenção foi a lógica, né. Digamos que uma pessoa tenha lá, estuda uma outra área específica, alguma coisa vai ser isso. Mas veja bem, na hora que eu li os 700 experimentos, eu que vi que cada sentença era uma coisa lógica, dizia tinha muito sentido para mim, isso foi a base. A gente teve o prazer de conversar com a professora Neide Cardoso, que veio falar sobre parapercepciograma, um tema que não é muito comum, mas eu queria agradecer muito a tua presença e deixar os microfones para você fazer suas considerações finais e também divulgar o trabalho, o site, o telefone, que as pessoas podem entrar em contato com vocês. Então, gente, para quem tiver dúvida quanto à construção do parapercepciograma, na Ectolab nós trabalhamos com serviço de paraperceptoria. Você pode entrar no site www.ectolab.org, pode também entrar em contato pelo telefone 1402-1747, ou pelo e-mail ectolab.org, ou ainda passar em Foz do Iguaçu e às sextas-feiras participar da nossa dinâmica e tirar dúvida a respeito de como é que é realizado esse trabalho. Ou então, se não quiser participar diretamente da dinâmica, pode comparecer à nossa pesquisa, que é realizada às segundas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, na sala da Ectolab, que fica no Discernimento, na rua Felipe Vancher, 5100. Estão todos convidados. Ficamos aqui com mais um Comunicando Conscienciologia e esperamos vocês no próximo programa.